Oi, gente. Bom, essa é a nossa última aula do mini curso de Photoshop. Não deixem de curtir o vídeo. Vocês estão vendo aqui uma tela um pouquinho diferente do que a gente tinha anteriormente. Estava trabalhando com o Photoshop 2019, eu atualizei, então esse agora é Photoshop 2020. Quando você abre pela primeira vez depois da atualização, ele vai te mostrar essa tela que justamente te explica quais são as novidades, né? O que é novo. Então, a compatibilidade do Photoshop com o iPad melhorou, você vai ter uma compatibilidade melhor para fontes, né? Deixar de perder detalhes do seu trabalho. E cada vez que você clicar aqui, ele vai te explicar que mudança foi essa, tá? Se você tiver o Photoshop em português, tudo isso aqui vai vir em português. Então, ó, essa Lens Blur é a lente de nitidez, quando você tem o borrado, tá vendo aqui, ó? É a lente de nitidez. Então, isso eles fizeram uma atualização, uma modernização no sistema, no motor, né? Agora é um GPU e tal, então você tem uma tecnologia que possibilita uma ferramenta melhor. Então, você tem, ó, maneiras de você preencher áreas múltiplas. De novo aqui a questão do iPad e do iCloud. Eles fizeram um melhoramento na biblioteca, tá? Já tinha, eu achava bastante interessante, tanto a biblioteca de pincéis quanto de texturas que o Photoshop já disponibilizava. Agora eles disponibilizam ainda mais ferramentas e mais biblioteca para você. Esse New Object Selection Tool é interessante. Vocês lembram que nós conversamos sobre a ferramenta de seleção tradicional, sobre o laço tool? Então, essa é mais uma ferramenta de seleção, né, que seleciona um objeto como um todo através dos pixels. E aqui a questão da transformação, né, que é de escala, então uma transformação proporcional. Então é basicamente isso. Aqui voltando para a nossa tela anterior, nós conversamos sobre as ferramentas básicas já. Então hoje, para finalizar, gente, eu vou abrir uma imagem bobinha, tá? Uma imagem existente. Então você tem a maneira, como eu mostrei já para vocês, de fazer o Place Linked, que é trazer a imagem através do comando Place, ou você pode simplesmente abrir uma imagem, tá? Então vamos lá, se a gente abrir dentro do curso de Photoshop, eu coloquei uma imagem bobinha aqui minha de um desenho à mão, só para mostrar para vocês como é que a gente pode melhorar a nitidez de uma imagem de um jeito super simples, tá? Então eu tenho aqui a minha imagem. O que eu vou fazer? Bom, primeiro deixa eu dar um unlock nisso aqui. Vou criar um novo layer aqui embaixo, vou preenchê-lo de branquinho. Espera aí, deixa eu só inverter aqui que é mais fácil. Pronto. Então, aqui eu já tenho o meu fundo branquinho. Tá. Se eu vier aqui no meu layer e vier aqui no filter, vocês estão vendo que eu tenho uma série de opções. Se eu for no Sharpen, que o Sharpen é para dar nitidez, tá? Eu tenho o Unsharp Mask. O Unsharp Mask é a maneira mais simples. Vocês estão vendo que aqui ele já te dá um preview de como é que ele vai melhorar a sua imagem. E isso, gente, varia muito. Varia de desenho para desenho, varia do tipo de imagem. Você tem que testar. Então, por exemplo, aqui ó, eu estou com 50% e eu vou mexendo para sentir se melhorou ou se piorou. Aqui também eu consigo andar para ver em outros locais, diminuir aqui ó, para ver qual vai ser o efeito de fato. Ó, tá vendo uma ferramenta, um desenho que foi feito a canetinha, então ele vaza, tá vendo? É assim mesmo. Aí, ó, se eu aumentar o raio, vocês estão vendo como é que funciona? É o raio de ação da minha ferramenta de nitidez. Olha só, quanto mais eu aumento, olha como fica preto, tá vendo? E essas duas relações aqui, amount e radius, né, elas têm que ser proporcionais, inversamente proporcionais. Então, se eu aumento isso aqui, eu tenho que diminuir isso aqui. Senão a coisa começa a ficar bizarra. Ó, eu percebo aqui que eu vou perdendo, inclusive, a naturalidade da minha imagem. Então, eu estou olhando aqui à direita, também estou vendo o efeito aqui. Então, se eu diminuir bastante aqui a quantidade e aumentar o raio, vai ficar suave. Quanto mais eu vou aumentando aqui, tá vendo? Eu vou crescendo os pixels pretos. E eu vou diminuir um pouquinho aqui, para ter um contraste um pouquinho melhor. Tá vendo? Eu estou encontrando, olhando aqui do lado, olhando aqui, eu estou encontrando uma proporção que está interessante para mim. Acho que aqui está legal. Então, essa é uma situação para você tornar
a sua imagem mais nítida. Vamos supor, receber um corte ou algum desenho mais antigo, PDF, aquela coisa que não está conseguindo ler. É uma forma, você joga aqui, salva um PDF e manda para o programa que você quiser. Outra forma, eu vou dar um Ctrl Z para tirar o filtro. Então, eu dei um undo aqui. Qual que é a outra ferramenta que é muito parecida? A gente vai lá no mesmo lugar, no Filter, lá no Sharpen, só que ao invés do Unsharp Mask, você vai no Smart Sharpen. Ele é um pouquinho mais, tá vendo? Tem um pouco mais de artifícios aqui, de coisas que você pode alterar para chegar na definição que você quer, tá vendo? Então, aqui você vai remover o Lens Blur, tá vendo? Depende do que você quer fazer, é um pouquinho, tá vendo? Ó, e você vai vendo o resultado aqui do lado, é um pouquinho mais trabalhoso que o outro, mas funciona bem parecido, tá? Ó, tá vendo? E você vai percebendo, claro que quanto mais você mexer, mais pesado fica, né? Tem mais trabalho em cima da imagem. Ó, tá vendo? Com raio você percebe claramente, gente, olha aqui. Então, eu viria mais para cá, eu aumentaria neste caso, nossa, 300 e tanto, acho que eu exagerei, né? Dá pra gente descer um pouquinho. Ele vai ficando devagar até para renderizar aqui a minha. E dou um OK. Tá vendo? Olha o que demora, porque ele é mais trabalhoso do que o Unsharp Mask, tá? Bom, foi. Então, a gente aumentou aqui a nitidez da imagem, aliado a todas aquelas outras ferramentas que a gente tem, você consegue melhorar muito a qualidade de qualquer imagem. Então, agora, qual seria o passo? Ah, eu melhorei e tal, eu quero exportar para colocar em algum outro arquivo que seja, até no CAD, você tem 1000 opções, tá? Então, você vai aqui no File, você tem algumas possibilidades. Você pode ir no Export, e aí você tem Export As. Então, você clica. Vai abrir um quadro. Nesse quadro, você vai ver aqui nesse canto da direita o formato. Então, você consegue salvar em JPEG, JPEG, você consegue, tá vendo, PNG, GIF, você consegue salvar em todas essas terminações. Então, por exemplo, se eu fizer num PNG, aí ele vai mostrar que você quer transparência e não fundo branco, você deixa clicado. Se você quiser reduzir o arquivo, você consegue para 8 bit. Aqui é o tamanho, tá? Em pixels. Então, aqui tem todos os dados, aqui o peso do nosso amiguinho. Então, vocês estão vendo que né, geralmente as imagens tratadas em Photoshop ficam pesadas mesmo. Se você vier aqui e mudar para um JPEG, fica bem menor, tá vendo? O PNG, 44 mega, negocinho, ó, mandar por e-mail nem pensar, pessoal. Aí você vai para o JPEG, a situação já melhorou bastante. Então, vamos salvar inicialmente um JPEG, exportar. Então, sei lá, qualquer nome que seja. Ai, fiquei, ó, pronto. Então, essa é uma das opções. Então, você gera um JPEG aqui pelo Photoshop. Outra opção que você tem, JPEG, PNG, ainda você tem a opção de print, né? Imprimir. Então, você vai lá embaixo, print. Na hora que eu apertar o imprimir, gente, como acontece na maioria dos softwares, você tanto consegue, de fato, imprimir na impressora que você tiver configurada, como você consegue ir para um PDF, tá? Adobe PDF, que é o caso aqui. Então, quando você coloca em Adobe PDF, tá vendo? Ele vai mostrar o preview do lado, você vai para o Print Settings. E aí, no Print Settings é que você vai determinar tudo o que você quer para o seu desenho. Então, tá vendo? Aqui você tem todas as possibilidades de folha que são configuradas nesse caso, né? Você vai lá, layout, você vai colocar o formato, você tem todas ó, tá vendo? Você tem todas as configurações para um print que é PDF, tá? Bom, então, gente, basicamente é isso para você exportar. O salvar com Photoshop, quando você usa programas como o InDesign ou Illustrator, que são outros programas da Adobe, especialmente o InDesign e o Illustrator, eles conseguem, o InDesign reconhece arquivo de Photoshop. Então, você não precisa exportar para nada e nem dar print. Você só vai dar um save normal e vai trazer, vai importar o seu arquivo já com a terminação de Photoshop direto para o arquivo do InDesign. Num outro momento eu vou lançar uma aula também de montagem de prancha no InDesign, vocês vão ver que é uma maravilha. Bom, e é isso, gente. No geral, isso é um curso básico de Photoshop. Com essas ferramentas que eu passei para vocês, já é possível fazer um bom trabalho. E aí,
o futuro é explorar o programa, é você treinar, assim que você se torna cada vez mais proficiente no software e consegue fazer trabalhos cada vez melhores. Então, se você gostou, vai até a página da Cursos Construir. Tem o curso lá completo, avançado de Photoshop, que mostra várias dicas, como você aplica para arquitetura, aplicando materiais, dia, noite, diversos efeitos. Vale a pena, dê uma olhadinha lá. Então, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.